Então, página 11, lá da nossa apostila, letra C da número 1. Para cada uma das equações de circunferências, determine as coordenadas do centro e a medida do raio. Então, aqui a gente tem a equação geral. Para a gente conseguir determinar o centro, que é A e B, e para a gente conseguir determinar o raio, nós precisamos igualar essa fórmula à equação geral da circunferência, que é aquela lá com A, B, tá? Então, deixa eu copiar a fórmula aqui, e daí a gente vai comparando cada pedacinho. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Então, por que eu estou colocando essa equação aqui? Porque aqui, ó, tudo que acompanha o x ao quadrado, a gente iguala o que está na frente do x ao quadrado. Tudo que está no y ao quadrado, a gente iguala. Aqui está exatamente igual, não vamos descobrir nada. Agora, olha aqui no menos 2ax, é o que acompanha o x, certo? O que a gente vai igualar? Com mais 16x. Então, a gente joga menos 2ax é igual a mais 16x. O x a gente corta, porque não tem dos dois lados, não precisa aparecer. Vou cortar embaixo. E o menos 2 que está multiplicando, a gente vai passar dividindo, certo? Então, vai ficar o x a gente cortou, 16 dividido por menos 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8, mais com menos dá menos. Então, o nosso A é menos 8. Agora, o B. Onde que a gente tem B? Menos 2by. Lá em cima, o que acompanha o y? O menos 20y. Então, a gente faz a mesma coisa. Menos 2by é igual a menos 20y. O y a gente corta, menos 2b é igual. O menos também dá para cortar, então fica 2b é igual a 20. Divide o 20 por 2, o b dá 10. Então, as coordenadas do nosso centro vai ser menos 8 e 10. Agora, falta descobrir o raio. Então, aqui nós temos a primeira resposta, falta descobrir a segunda. Tá? Então, agora isso aqui tudo, a gente iguala ao número. Então, isso aqui tudo não tem x nem y. Então, vou fazer o contorno de outra cor. Pode ser de verde. A gente vai igualar ao mais 4. Então, vai ficar a ao quadrado
A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 4 positivo. O A gente já descobriu que é menos 8. O B a gente descobriu que é 10. E o R é o que a gente quer. Isso tudo igual a 4. Menos 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. E R é. Não podemos cortar o ao quadrado porque a gente tem soma. Só pode cortar tudo que tem igual quando a gente tem multiplicação. E também não teria no 4, né, o ao quadrado. Então, o menos R fica aqui. Passamos o mais 64 para o outro lado como negativo. Menos R ao quadrado fica igual a menos 160. R ao quadrado fica igual a 160. R é igual... vou ter que inserir a equação. Raiz. É isso, pessoal? Qual que é a página 1? Chegamos na resposta que eu passei lá para vocês no gabarito. 4 raiz de 10. Então, já dei número com vírgula lá para vocês. Professora, como é que a gente faz para simplificar por 4 raiz de 10? Eu vou inserir uma tabela aqui para explicar para vocês, que é bem importante saber isso lá para vestibular e Enem. Então, a gente tem o 160, a gente vai dividindo ele. 160, vou dividir por 2, sempre pelo menor, tá? 80, por 2, 40, divido por 2 de novo. Quanto der por 2, faz por 2. Por 2, por 2, chegou em 5, por 5 agora, porque não dá, e chegou em 1. Ok. Tem que chegar até o 1. Agora, quando a gente fala raiz quadrada, não tem um 2zinho aqui, então nós temos que ir juntando de 2 em 2. De 2 em 2. Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei. Tá doido. De 2 em 2. E aqui faltou. Não tem 2 iguais. Então, a gente multiplica. 2 vezes 5 fica 10. Então, aqui não tem como juntar ninguém. Então, a gente tira da raiz tudo que a gente conseguiu juntar de 2 em 2, tá? Então, aqui, saiu um 2. Saiu outro 2. E aqui o 2 e o 5 continuaram dentro da raiz. Então, como que eu faço isso? Saiu um 2 da raiz. E outro 2. Os 2 que saíram da raiz. Vezes o que continuou dentro da raiz?
o 2 e o 5. Então, a gente multiplica tudo que tem fora da raiz e multiplica tudo que tem dentro. 4 raiz de 10. Entenderam? Como se faz para simplificar uma raiz quadrada que não é exata? É assim. Sim. Isso cai bastante em vestibular. Então, essa é a resposta do nosso raio. Então, fizemos a 1, letra C. Mais alguma da página 11, pessoal? Não? Não. A Duda queria uma da página 12. Alguma? Não. Então, vamos lá. Qual que era, Duda, a tua dúvida? É praticamente a página 15 inteira, porque eu fiz, mas eu fiz É daquele isso jeito. aí. Bem Então, isso, Duda. Então, tá. Não, então a gente faz a página 15 inteira. Era da... A página... Era 1, 2, Era 3, a página 4. inteira, né? Isso. Tá. Vamos só copiar o enunciado. Vocês estão vendo o meu Word aí, né? Aham. Então, a número 1. Considere o ponto A. Então, ele deu um ponto. E deu as coordenadas desse ponto. E a circunferência de equação geral. Então, ele deu a equação geral da circunferência. Se ele dá a equação geral ou a equação reduzida, a gente sempre consegue determinar o raio e o centro dessa circunferência, da mesma forma que a gente fez aqui na 1C. Então, deixa eu... ajeitar aqui. A gente compara de novo, que nem a gente fez lá em cima. Por quê? Ele quer a posição desse ponto em relação à circunferência. Na aula passada, eu expliquei para vocês que quando a gente precisa saber se um ponto está dentro, fora ou pertence à circunferência, nós precisamos comparar a distância do ponto até o centro da circunferência, que eu chamei de distância do ponto até o centro, com o raio, certo? Então, o que que a gente precisa calcular? Então, a gente precisa, primeiro, determinar o centro da circunferência, depois,
determinar a distância do ponto até o centro. Depois, determinar o raio da circunferência. E então, comparar a distância e o raio. Por que, professora, comparar? Porque a gente aprendeu lá na nossa apostila que se o ponto está fora da... Vocês estão vendo a apostila? Sim. Se o ponto está fora da circunferência, como o ponto R, a distância dele até o centro vai ser maior que o raio da circunferência. Se o ponto pertencer à circunferência, como o ponto T, estiver sobre o contorno da circunferência, a distância desse ponto até o centro vai ser igual à medida do raio dessa circunferência. E se o ponto estiver no interior da circunferência, como o ponto S, essa distância dele até o centro vai ser menor que o raio. Então, nós temos essa tabelinha aqui. Que eu estou copiando aqui para o nosso exercício. Aqui no nosso exercício. Então, nós fazemos essa comparação para determinar onde que o ponto A está, ok? Então, primeira coisa, determinar o centro. Então, para determinar o centro, nós precisamos igualar tudo que tem com o x ao que tem com o x da equação geral e da equação da nossa circunferência, certo? Então, vai ficar menos 2a igual a 4. A é igual 4 dividido por menos 2, dá menos 2. Agora, se eu fizer o B, tudo que acompanha o y, menos 2by da equação geral, é igual a mais 2y da equação da nossa circunferência. Corta os 2 e corta o y, vai ficar menos b igual a 1. Então, b igual a menos 1, certo? Então, determinamos o centro da circunferência, que vai ser menos 2 e menos 1. Agora, a gente precisa determinar a distância. Como que a gente determina a distância entre pontos? Então, a distância entre um ponto e outro, que vai ser o ponto, na verdade é o ponto A e o ponto C, né? A do ponto que ele deu no enunciado, que ele chamou de A, e C de centro da circunferência. Então, essa fórmula nós aprendemos lá no final do primeiro bimestre, que é a diferença entre as coordenadas x de um ponto e de outro. Ô, prof. Oi. O 2 não é para ser positivo, porque é menos com menos 4, não? Ah, é, aqui eu cancelei o menos. Ótimo, obrigada. Ainda bem que tem alguém prestando atenção, me ajudando.
mais... Eu só não ajudo que não entendo, mas tô aqui. Mas tá prestando atenção, pelo menos, né? Aquela coisa, né? Ou tá jogando, ou qualquer coisa do tipo. Longe disso, professora, longe disso. Hum. Jamais. Aham. Vocês. X A menos X B. B não, né? C que eu chamei de C. Ao quadrado. Mais. De novo, isso aqui, só que agora é para a coordenada Y. Ok? Essa é uma fórmula de distância entre pontos que nós vimos na unidade passada, na última unidade da apostila do primeiro bimestre. Então, agora nós substituímos os dados aqui. Vai ficar o XA é o X do ponto A, é 3. O XC, que é menos 2. Ah, 2, né? Positivo. Deixa eu arrumar. 2. O YA foi dado no enunciado, que é menos 2. E o YC nós encontramos através da equação da circunferência, que é menos 1. Então, vai ficar 3 menos 2, fica 1. Menos 2, menos 1, vai ficar mais 1. Fazer passo a passo. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, fica 1. 1 mais 1 fica 2. 2 não tem raiz exata, então fica a raiz de 2. Não tem também como simplificar, certo? Essa distância, raiz de 2, é aproximadamente 1,41, não é? E essa distância é menor que o raio. Ah, nós não determinamos o raio. Eu já estou olhando na resposta. Então, agora nós precisamos determinar o raio da circunferência. Como é que a gente faz isso? Igualando todo mundo que não tem x e y a todo mundo que não tem x e y, da nossa equação geral e da nossa equação da circunferência. Então, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado da equação geral. É igual, qual é o número? Menos 4. Então, a ao quadrado, nós descobrimos que é 2 ao quadrado. O b, nós descobrimos que é menos 1 ao quadrado. E o r é o que a gente precisa descobrir. 4 mais 1 menos r ao quadrado é igual a menos 4. 4 mais 1, 5. Menos r ao quadrado igual a menos 4. Menos r ao quadrado é igual a menos 4 menos 5. Menos r ao quadrado é igual a menos 9. R ao quadrado é igual a 9. Raiz de 9 dá 3. Agora, no quarto passo,
nós temos que comparar a distância e o raio. Então, nós vamos ver aqui, a nossa distância é 1,41 e o nosso raio é 3. Então, a distância deu menor que o raio, certo? Se a distância é menor que o raio, o ponto é inferior à circunferência. Inferior a... Certo? Entendido? Aham. Agora, deixa eu ver, a gente tem 7 minutos. A número 2 era parecida. Só que a gente vai determinar uma vez e vai responder a letra A, B e C com essa uma vez, tá? Então, de novo, ele deu um ponto, só que agora olha o que aconteceu com o ponto. Ele não deu o X do ponto. E ele deu a equação da circunferência. Então, o primeiro passo que a gente teve lá foi determinar o centro da circunferência. Então, nós precisávamos comparar a equação geral com a equação da nossa circunferência. Então, aqui, nós vamos comparar tudo que tem x a tudo que tem x. Então, menos 2ax é igual a menos 2x. Corto menos 2, corto x, fica 1a é igual a 1. Agora, tudo que tem b, tudo que tem y, aliás, menos 2b y é igual a mais 6y. Menos 2b igual a 6, b é igual a 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. Agora, a gente tem que determinar, então, o nosso centro é 1 menos 3. Agora, nós temos que determinar a distância para que esse ponto esteja exterior à circunferência. Para que esse ponto seja exterior à circunferência, o que tem que acontecer com a nossa distância entre P e C? Distância entre P e C tem que ser maior que o raio, certo? Por que eu estou pulando as etapas? Porque não tem como a gente encontrar a distância do ponto P ao C. Porque a gente precisa determinar o P. Porque a gente não tem o X dele, certo? Então, a gente não consegue resolver essa fórmula. Mas a gente sabe que essa distância aqui tem que ser maior que o raio. Então, vou copiar essa fórmula. E daí a gente vai ter essa situação aqui. Aqui vamos chamar de P. Ela tem que ser maior que E. Então, aqui, essa distância tem que ser maior que o raio. Então, o que a gente não tem? A gente não tem o XP. XP, o XC a gente tem, o YP a gente tem, e o raio nós vamos ter que determinar. Então, vamos determinar o raio dessa circunferência. Como é que determina o raio? Iguala tudo que tem na equação geral
ao que tem de número na equação da circunferência, menos 31. Então, o nosso A vale 1, que é o x do centro. O y do centro vale menos 3. E o raio a gente precisa descobrir. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 9. Então, 1 mais 9 dá 10. Eu já vou passar para o outro lado. Menos 10. Menos 41. Então, R corta os menos, né? Vai ficar... Seguir a equação também. R é igual... 41 não tem raiz exata, ele também é um número primo, não dá para simplificar. Raiz de 41, mas se a gente fizer na calculadora, vai dar aproximadamente... 6,4. Ótimo, 6,4. Então, agora, a gente sabe que essa fórmula aqui vai ter que ficar... Agora, a gente consegue substituir. XP, ele chamou de K. XC, nós descobrimos que é 1. YP, ele deu que é 2. A coordenada em Y do nosso ponto, a coordenada em Y do nosso centro, nós descobrimos menos 3. E o raio, a gente descobriu que é 6,4 ou raiz de 41. Eu vou pôr raiz porque daí vai